Ele é santo, santo. Todas as vezes que eu me deparo na palavra, lendo aquela passagem que diz que os anjos do Senhor, irmãos, tem anjos que por toda a eternidade estão diante do Senhor, só declarando santo. Eu me imagino vendo eles, observando a multiforme graça do Senhor, que se revela a cada milésimo de segundo para eles. E nunca é demais os anjos do Senhor estarem diante dele e não estarem o exaltando, o engrandecendo, por causa da magnitude dele, da excelência dele, do poder que há nele, que exala dele, e não é monótono. Por toda a eternidade, anjos o tempo todo dizendo, santo, 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 e não é monótono. Precisamos aprender a desfrutar dessa benevolência do Senhor e desse entendimento que Ele quer que nós tenhamos, a revelação de quem Ele é para nós. Porque quanto mais tivermos revelação de quem o Senhor é para nós, mais as coisas se tornam fáceis. Amém? Por mais que circunstâncias não estejam sendo mudadas, mas você é mudado. Amém? Aleluia. E eu digo, irmãos, é um privilégio, nesse mundo tenebroso, nessa geração pervertida, sermos do Senhor. Eu não sei se você não se indaga sobre isso. Numa ligação de uma TV, numa propaganda que hoje você vê, numa abertura de uma Olimpíada. Irmãos, o que é que tem a ver uma abertura de uma Olimpíada, o cristianismo ser exposto daquele jeito? Estamos num mundo que não fazemos parte. Mas sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. E ai daquele que se levante contra os eleitos do Senhor. E ai daquele que se levanta agindo com um entendimento todo distorcido, criticando o Rei da Glória, e não só o Rei da Glória, mas aqueles que servem ao Senhor. Eu não sei se você lembra de quando Jesus, apareceu para Saulo de Tarso. Na verdade, uma luz imarcessível, Saulo não o viu fisicamente naquele momento, que depois se tornou Paulo, mas aquela luz imarcessível, de uma voz bradou dos céus e disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente sabe que ele estava perseguindo cristãos. Não estava perseguindo o Senhor diretamente. Jesus já tinha partido. Jesus já estava sentado à direita de Deus Pai. Ele já tinha cumprido cabalmente todo o seu ministério aqui na terra. Ele já tinha recebido o nome que está sobre todo o nome. Amém? Mas ali, irmãos, ele se colocou no nosso lugar. Esse sempre foi o objetivo de Deus para com Jesus. Jesus veio nos substituir. Hoje nós estamos aqui justamente porque tudo aquilo que Ele veio fazer, Ele cumpriu. Amém? E hoje estamos celebrando a Santa Ceia. Não derramando lágrimas porque Ele foi à cruz do Calvário, mas exaltando a Ele e se alegrando por Ele, porque naquela cruz era uma simbologia de morte, de perda. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nem a morte o pôde segurar. E hoje Ele detém nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Amém? E é por isso que estamos aqui. Para quê? Para celebrar, para nos alegrar, para desfrutar de uma vida abençoada. Irmãos, mesmo em meio a um mundo que jaz no maligno. Amém? Nesses últimos dias eu tenho feito alguns manais que trazem algum entendimento de perseguições mesmo que os cristãos seguem.
ou passam por perseguições, por situações adversas. Porque, deixa eu lhe dizer, irmãos, evangelho aqui na terra, quando nós nascemos de novo, nós não vamos viver sempre, eternamente, no mar de rosas. Não, circunstâncias vão se levantar, adversidades vão se levantar, coisas vão se contrapor a mim e a você. Mas Jesus, ele disse, no mundo, que nós íamos passar por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, ou seja, que nos alegrássemos, porque ele já venceu o mundo. A última palavra, irmãos, sempre é do Senhor. Amém? A última palavra sempre é do Senhor. E a última palavra é mais que vencedores. Então, no meio do caminho, possa ser que nesse exato momento, você que está aqui presencialmente, ou você que está nos assistindo através do canal do YouTube, esteja passando por alguma aflição, passando por alguma perseguição, passando por alguma adversidade, e parece que vai afundar. Eu quero lhe dizer, só parece. Jesus já garantiu, vamos passar para outra margem. Amém? Aleluia! E nós vamos chegar lá na outra margem, sãos e salvos, e com os feixes da vitória nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 1. Esse personagem sempre me chamou a atenção. Daniel foi um dos homens, irmãos, que fez a diferença no seu tempo. E eu entendo que quando a Bíblia ela relata alguma história de um personagem, é porque Deus ele quer que nós aprendamos algumas coisas. Que nós tiremos alguns exemplos desses homens que passaram, né, lá naquela adversidade. E é interessante porque nós vamos falar sobre esse homem, e esse homem nem tinha o Espírito Santo dentro dele. E ele estava numa aliança inferior à nossa, ele estava numa condição adversa à nossa, você vai ver comigo na leitura, que ele estava num ambiente favorável, mas de uma situação que se levantou, lá naquela época, ele precisou, ou na verdade, ele foi pego e preso, né? Levaram ele cativo, junto com outros jovens, né? Levaram ele cativo para a Babilônia. E ali a sua vida se desenvolveu. Ele tinha uma vida completamente diferente daquela que ele iria viver. Mas no meio da adversidade, no meio de um mundo que ele não fazia parte, ele soube fazer a diferença. E eu quero lhe dizer, irmãos, que não será diferente comigo e com você. No meio desse mundo tenebroso, nós iremos fazer a diferença. No meio desse mundo, irmãos, corrompido, no meio desse mundo depravado, eu e você temos a condição suficiente de, aonde estivermos, levantarmos a bandeira da vitória. Exaltarmos o nome do Rei da Glória. Amém? E depois, no final, as pessoas que criticavam ou que queriam passar a rasteira em você, elas mesmas vão reconhecer que só podia ser Deus na sua vida. Nós vamos ver que ele é só uma figura, irmãos, daquilo que Deus quer da minha vida e da sua vida. Daniel não era um homem privilegiado porque foi, vamos dizer assim, escolhido a dedo por Deus. Não, foi porque ele tomou uma decisão. Qualquer um de nós, irmãos, que tomemos uma decisão certa, essa decisão vai nos colocar em uma condição favorável. Por quê? Porque Deus pega conosco. Agora, quando tomamos uma decisão errada, não é que Deus não pegue conosco, é porque nós não permitimos que Deus faça. Nós não somos robôs. Deus não nos manipula. Ele nos dá toda uma condição de seguirmos as direções do Espírito Santo, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas se decidirmos não sermos guiados, mesmo sendo filhos, vamos ter problemas sérios. E muitos desses problemas, nem culpe Satanás, que possa ser que até ele vai dizer, até nisso, Deus, eu não tenho nada a ver com esse negócio, não. Nossas decisões nos promovem ou nos derrubam. Nossas decisões vão nos exaltar ou vão fazer com que o nosso nome
caia no ridículo, mesmo sendo do Senhor. Amém? E nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. Amém? Satanás não pode tocar num fio do seu cabelo, porque isso já está garantido. Ele já está embaixo dos nossos pés. Então ele não pode sair da posição que Deus o deixou. E se ele sair, é porque somos nós que estamos dando permissão. A Bíblia diz, irmãos, que ele procura a quem possa tragar. Mas eu e você, ele não pode. Amém? Daniel, capítulo 1, verso 3, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos, esses jovens tinham sido sitiados, né? A Israel tinha sido sitiado, Babilônia tinha assumido o controle, o rei mandou pegar algumas coisas de lá, inclusive jovens. Entre eles, Daniel e seus amigos foram levados. E eles foram levados cativos. E a ideia era que eles estivessem ali, que eles iam ser treinados e iam também ensinar, como a gente viu aqui, ensinar a cultura, ensinar a língua que eles tinham. Então, eram jovens capacitados, eram jovens doutores, inteligentes, não era qualquer pessoa. Daniel não era qualquer pessoa, era da nobreza daquele tempo. E ele da nobreza passou a ser cativo. Por isso que eu digo, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera. Daniel não esperava aquilo. Daniel não foi treinado para aquilo. Daniel, ele tinha todo um contexto de vida totalmente diferente daquele que ele ia viver. Mas independente de onde ele foi, aonde ele colocou a planta dos seus pés, ele tomou posição. Então nem sempre nós vamos fazer algumas coisas que vão cooperar para que tudo funcione da melhor forma que a gente espere que vai funcionar. Mas se não funcionou, e daí? Se você chegar ali, você pode reverter. Pode tudo ser adverso, pode tudo ser complicado, pode tudo dar para trás, pode todo mundo virar as costas para você, mas existe um que não vai. E se você tomar uma posição dele, sabe, sozinho ali, você vai se levantar, vai erguer um altar ao Senhor e Ele vai te exaltar. Irmãos, um dia Deus exalta. Permaneça firme, porque um dia Deus exalta. Amém? Aleluia. Se humilhe ante a presença do Senhor e um dia Ele vai lhe exaltar. E todos vão olhar e vão dizer, só podia ter sido Deus. Alguns vão dizer, rapaz, aquele dali levou lapada de todo lado, mas nunca desistiu. É por isso que ele está vivendo assim. Se prepare para pessoas darem testemunhos da sua vida. Aleluia. Aleluia. Se eu pudesse dar um tema à ministração de hoje, o tema seria: faça a diferença. Diga ao seu vizinho, faça a diferença. Aleluia. Você tem tudo para fazer a diferença. Você tem tudo para ser diferente. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Quem anda na cabeça dos outros é piolho. Seu cabeça é Cristo. Amém? Aleluia. Não tem outro cabeça que pode te guiar. Siga as instruções bem direitinho, que você vai ver o final da sua história. Ele foi levado cativo, os seus amigos foram levados cativos junto com ele, mas ele quis ser diferente, ele fez a diferença. Eu gosto de muitas vezes, quando pego uma palavra assim, eu gosto de dar a definição, embora nós saibamos sobre isso, mas entre tantas definições que eu encontrei sobre diferença, uma das definições foi a qualidade do que é diferente, ou o que distingue uma pessoa da outra.
Ser diferente é o que distingue uma pessoa da outra. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia fala, irmão, sobre esse jovem, que quando ele estava naquela condição, chegou uma proposta, né, para que ele se envolvesse com as iguarias do rei. Eu entendo, irmãos, que as iguarias do rei não se resumiam só na alimentação, não. Aquilo ali era todo um aparato de coisas que tinha ali naquele lugar, que não era propício para ele. E além da alimentação que eles queriam dar, uma alimentação toda diferente, e muita comida, e muita coisa que superava aquilo que ele esperava, e ele eu não quero me envolver com essas coisas, eu não quero entrar no vinho, eu não quero entrar nessas comidas. Não era só isso, era também um costume mundano. Era um comportamento daquele lugar que não pertencia a ele. Ele disse, não, eu tenho que ser diferente aqui. E sempre que você toma uma decisão, irmão, mesmo que você esteja em meio a uma condição toda adversa, sempre Deus vai levantar alguém para estender a mão para você. E a pessoa responsável pela alimentação, ele chegou e disse, rapaz, prove, pelo menos 10 dias, uma alimentação diferente para a gente. Rapaz, mas se eu for pego, e houve aquela conversa, e na surdina ele aceitou a proposta. Ele disse, olha, você prova, se no final dessa condição a gente tiver raquítico, a gente tiver com problema, a gente tiver doente, aí eu posso voltar atrás. Mas me dá essa oportunidade. E ele deu a oportunidade. E no final, nós vimos que ele estava bem melhor do que os outros que estavam entrando na baderna. Irmão, no início da baderna, no início daquilo que o mundo propõe, parece que é bom. Você já teve, eu já participei, já estudei lá atrás, na escola, né? Sempre tem aqueles que são os caras do grupo, né? Da escola. São os bambambãs, são os namoradores, são os caras que gostam de festa, que gostam de balada. E sempre tem aqueles nerds, né? Sempre tem aqueles que ninguém nem olha, nem as mulheres olham. As meninas, né? As garotas nem olham. Por quê? Porque é um babaca. Só pensa em estudar. Só pensa em obedecer os pais. Só pensa em ser bem direitinho. Ser direitinho não está na moda. Ser diferente não está na moda. É entrar, a moda é entrar na baderna. A moda é viver o que o mundo traz para a gente. E eles entram, e aquela pessoa que passa aquele tempo estudando, ninguém nem percebe no meio deles. Passa-se o tempo. Os namoradores, não é? Os ficantes, os que vivem em festas, em farras, na mundiça, né? Provando daquilo que o mundo tem atraído, no final das contas, quando você vê lá na frente, aquele rapazinho ou aquela mocinha que não entrava nessas coisas, se torna um médico, se torna um juiz, se torna alguém bem de preeminência, né, na cidade e tal, enquanto que os outros, que eram os namoradores, os ficantes, os todos, né, porque estavam no mundão, você olha para a vida deles, continua do mesmo jeito, dependendo de pai e mãe. No final da história, os nerds é que ficam, as garotinhas ou os rapazes é que ficam atrás desses nerds do início. Porque eles decidiram tomar uma posição na sua vida. E eles usufruem do resto da vida por uma posição lá atrás. Eu digo, irmãos, nas coisas espirituais é do mesmo jeito. Se você, como um ser espiritual, você quer continuar vivendo uma vida desregrada no que diz respeito a uma busca na palavra ou uma vida de oração, não tem problema, vamos avançando. Um crente domingueiro só assiste um culto quando não tem nada para fazer. E mesmo assim, chega depois do culto começar, sai antes do culto terminar. E se estender um pouquinho mais, ainda sai criticando o ministro do dia. Não tem problema, a vida vai levando você. E as coisas vão continuar. Segunda-feira vai continuar sendo aquela mesma segunda-feira. E alguns podem até dizer, para que o pastor disse que seria a melhor segunda-feira da minha vida? Eu não estou vendo isso. De fato. Agora, se você toma uma postura diferente, e você começa a pegar as instruções que Deus quer lhe dar,
E dentro das instruções que Ele quer lhe dar, Ele diz, medita na palavra de dia e de noite. Para fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E então você fará prosperar o seu caminho. Aí você diz, rapaz, eu vou por esse caminho aqui. Eu vou meditar na palavra. Eu vou mergulhar na palavra. Eu vou me dedicar à oração. Eu vou desenvolver uma vida de oração. Eu quero te dizer, irmão, de um dia para o outro, talvez nada mude. Talvez, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez até piore. Eu não sei se você já passou por isso. Quanto mais você mergulha nas coisas espirituais, mais assombração aparece. Você estava todo na superfície, começa a mergulhar, aí o Liseu começa a acontecer, pessoas começam a virar as costas para você. Você diz, o que é que está acontecendo? Parece que é melhor estar no mundo. Parece que é melhor estar na superfície. Porque quanto mais eu entro, mais eu me descontrolo. Mas continua a se descontrolar. A um ponto de você chegar e perder mesmo completamente o controle. De você entrar no mar de tal forma que quando você procura o chão não tem mais. Aí você pensa que você vai afundar. Você pensa que você vai morrer afogado. Tem um que vai te conduzir em triunfo. E vai fazer você ver e enxergar coisas lá no fundo. Que lá na superfície, nunca, jamais, em tempo algum, alguém vai provar e usufruir do que você vai. Mas existe um processo para isso acontecer. E você não pode queimar as etapas. Irmãos, Deus não é um gênio de só fazer você pegar uma garrafa, Senhor, e começa a fazer pedido. Não, Ele é Senhor, Ele não é teu servo. Senhor, faça isso na minha vida. Senhor, faça aquilo na minha vida. Espera aí, quem é servo e quem é Senhor? Precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós, da palavra da fé, temos que... É uma linha muito tênue. Muito tênue, irmãos. Eu creio na petição. Eu creio na gente declarar. Tudo isso eu creio. Mas eu creio também que Ele é nosso Senhor. Amém? E para que coisas aconteçam, irmãos, Ele precisa estar respaldado na nossa vida. Ou seja, nossa vida tem que respaldar os céus. O Wesley, ele leu aqui, Malaquias, e disse que para as janelas do céu serem abertas é necessário alguma coisa acontecer. Veja, então, as janelas do céu, em determinada situação, na nossa vida, estão fechadas. Mas quem abre é o Senhor. Mas quem dá liberalidade para Ele abrir sou eu e você. Então, enquanto nós não fizermos a nossa parte, a dele, mesmo sendo perfeita, não acontecerá. Por quê? Porque Deus não vai burlar a palavra dele. Deus não vai fraudar a palavra dele. Uma vez que ele disse, ele não volta atrás. Você entende isso? Então são posicionamentos que nós temos. Esse jovem, ele tomou um posicionamento. O tempo passou. Naquela época, pouco tempo depois, foi nítido, naturalmente falando mesmo, foi nítido a diferença entre ele e os outros. Porque ele decidiu firmemente não se contaminar com as coisas ou as iguarias do rei, ou as coisas do mundo. Pouco tempo depois já era nítido fisicamente a diferença entre eles e os que quiseram se contaminar. Veja, irmãos, a Bíblia não é explícita de dizer que entre eles eram jovens que vinham de lá, versados, doutorados, estudiosos, sabidos. Não era só Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidnego, não. Eram vários jovens. Eles foi que tomaram a decisão. A Bíblia diz explicitamente que Daniel foi aquele que decidiu firmemente no coração. E ele influenciou aqueles outros três. Você quer influenciar para o lado positivo ou para o lado negativo? Porque, deixa eu lhe dizer, só existem dois tipos de pessoas na face da terra. Os que influenciam e os que são influenciados. Se você ainda está na condição de ser influenciado, ande com pessoas que pensem mais alto do que você. Conviva com pessoas mais crentes do que você. E ajude aqueles que estão inferiormente em relação à fé com você. Mas desenvolva comunhão com quem vai levantar você, com quem vai ajudar você.
Pastor, mas eu tenho alguém que eu estou andando, mas toda vez que eu faço alguma coisa, só vem para repreender. Mas por que está repreendendo? Porque você está fazendo a coisa certa e ele está com inveja? Ou porque você está caminhando para o lado errado e ele, como verdadeiro amigo, está sinalizando que se você continuar vivendo assim, você vai cair no precipício? Por quê? Porque o verdadeiro amigo fala o que você precisa ouvir. O verdadeiro amigo, irmãos, nem sempre vai alisar a sua cabeça. E dizendo, bichinho, é isso mesmo. Bichinho é Satanás. Você levanta pressão de todo lado porque está errado. Aí tem alguém que você começa a conversar e essa pessoa, ela começa a alimentar a sua vida. Você é errado e ela alimenta. Não é o tipo de pessoa que Deus quer que você ande. O tipo de pessoa que Deus quer que você ande é aquele que vai mostrar a você o caminho certo. É aquele que vai dizer algo que ele não está nem preocupado de perder a amizade. Pela verdade que ele vai falar. Tem gente que, às vezes, acontece isso. Às vezes num casal, irmão. Às vezes com marido e mulher. A mulher está vendo o marido errando. Ou vice-versa. Mas para evitar uma confusão, evitar uma discussão, evitar uma briga, não tem nada não. Vai que ele mude, vai que ele mude, vai que ele mude. Mas você está vendo ele ir para o precipício. E você sabe a solução. A única coisa que você precisa fazer é pedir sabedoria a Deus para saber como falar, a hora de falar, a forma de falar. Amém? Mas pode falar. Na verdade, eu quero até dizer, deve falar. Não é aquele tipo de fala da mulher que a Bíblia diz que é como uma goteira no pé do vidro do homem. Não muda, rapaz, muda, rapaz, muda, rapaz. Não muda, não. Não vai mudar. Agora, no tempo certo, na hora certa, irmãos, um diálogo é necessário ter. Tem muitos relacionamentos que estão se acabando por falta de comunicação ou por uma comunicação distorcida. Fecha parênteses, daqui a pouco a gente vai estar ensinando família cristã nesse mês. Eu quero ficar quieto. Mas precisamos ser instruídos, irmãos, como devemos agir uns com os outros. Inclusive marido com mulher. Amém? Voltando para cá. Então Daniel no capítulo 6, aqui ele já estava numa condição diferenciada. Ele aqui já estava sendo preeminente no meio deles. Por quê? Porque ele tinha decidido lá atrás. Ele tomou uma postura lá atrás. Anos se passaram, irmãos. Isso não foi de um dia para o outro. Foi do capítulo 1 ao capítulo 6. Deve ter sido só alguns meses. Não, ele labutou, passou um tempo, foi reconhecido. A vida dele exalava. O rei foi chamado a atenção pela atitude dele, pelo comportamento dele. E por causa do comportamento dele, da atitude dele, de como ele agia no meio daquelas pessoas, mesmo não sendo da Babilônia, mesmo sendo um peregrino, mesmo sendo no início um preso, aqui ele já estava numa condição diferenciada. Aqui ele já estava entre os três. Só estava abaixo do rei. Vamos ler. Daniel capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel estava numa condição, estava entre os 3, é como se você pegasse um organograma, está o rei aqui, está os 3 aqui, dentre os 3 Daniel, e os 120 embaixo. E o restante, para administrar aquele povo, para administrar a Babilônia. Então Daniel estava aqui, sabe, no topo da cadeia. No topo do organograma. Ele só estava abaixo do rei. Veja aonde Daniel chegou, numa condição de adversidade. Eu quero lhe dizer, irmãos, existe um lugar, em alguma profissão, em alguma empresa, em algum canto, que você está esperando o seu lugar, a sua posição lá. E existe uma vaga para você fazer a diferença naquele lugar. Aleluia. Tem empresários abastados financeiramente, mas pobres de espírito,
que só estão esperando você chegar naquele lugar. Eles nem sabem, nem você também. Mas Deus sabe. Só está faltando você para colocar a ordem naquele lugar. Aleluia! Existem algumas instituições que estão abrindo concurso pelo mundo afora, que aquela vaga tem que ser sua, para você chegar naquele lugar e fazer a diferença naquele lugar. Irmãos, eu sei com propriedade o que estou lhe dizendo, porque eu tenho 30 anos na PRF. No penúltimo serviço, eu contei isso aqui, eu acredito que contei aqui na direção do culto algum dia. E eu me lembro que no penúltimo serviço nós estávamos em um momento de descanso. E de repente, uma zoada lá fora, os colegas estavam fiscalizando o veículo. E se depararam com uma situação que entre eles, todos tarimbados, todos treinados como eu. Todos preparados como eu ali. Todos policiais como eu. Mas aí um deles chegou e disse: Palhano, rapaz, vem cá, porque como tu és pastor, tem uma situação de uma mulher que está ali desesperada, soube que o marido traiu e está querendo tirar a vida e matar ele. Não, primeiro matar ele, depois tirar a vida, né? Não tem como, hein, Puerto? Não tem como um defunto matar alguém. Então a cabeça dela era matar ele, depois se matava. Pasmem, irmãos, essa mulher era crente. Mais de meia hora para que ela, no mínimo, me ouvisse. Eu lhe digo, se não tivesse um Daniel naquele lugar, você precisa ser um Daniel naquele lugar. Deus está querendo levantar Daniéis em determinados lugares. A Bíblia diz que, no verso 3, então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Preste atenção, o próprio rei não estava satisfeito com a posição que Daniel estava. E ele queria colocar ele só abaixo dele e o resto tudinho, inclusive os outros presidentes, sendo liderados por ele. Sendo orientados por ele. Será que esse homem ele tinha alguma coisa boa para oferecer? Agora, por quê? Porque a Bíblia diz que havia um espírito excelente em Daniel. Isso me mostra que havia uma influência boa em Daniel. Porque esse espírito excelente, na verdade, não estava dentro dele. Eu te pergunto, se Daniel fazia toda essa diferença com o Espírito Santo sobre, que de lá você, que o Espírito Santo está dentro? Como é que crente ainda se olha e diz assim: eu não consigo fazer isso? Eu não tenho capacidade de resolver essa situação. Irmão, você tem noção do que você está dizendo? Pode até ser que naturalmente você não tenha. Mas você tem alguém dentro de você que tem. Irmãos, ele está lambendo uma rapadura, como diz lá em Campina. Está lambendo uma rapadura para você dizer: Espírito Santo, me ajuda nisso. Me orienta em fazer isso aqui. Sabe, uma orientação do Espírito Santo pode fazer você vender a melhor pipoca da face da terra. E se tornar um milionário, aliás, bilionário, vendendo pipoca. É porque a gente só pensa, né, em coisas assim bem espalhafatosas, grandiosas. Não, o grandioso quem faz é você. Como o Herto ministrou semana passada, o grande já está dentro de você. Então, se o grande está dentro de você, tudo que você vai fazer tem que ser grande. Agora, se você continuar pensando pequeno, você está pedindo para Deus ficar de lado. Deus não consegue lhe ajudar em fazer só as coisas pequenas. Porque Ele sempre vai pensar grande. Amém? Isso não significa que Deus não se preocupe com os mínimos detalhes. Deus está pronto para te favorecer nos mínimos detalhes. As coisas mais simples da face da terra. Ele quer se manifestar na sua vida para você entender de uma vez por todas que Ele está ao seu favor.
E se ele está ao seu favor, agindo ele, quem impedirá? A Bíblia diz no verso 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel. Sabia que tem gente querendo cascavear a tua vida? Procurando alguma coisa? Mas não adianta, irmãos, eles vão ter que inventar. Eles vão ter que inventar. Esses enviados de Satã, eles são tão presepeiros, irmãos, que eles cascavearam a vida de Daniel todinha. Quanto mais via, Daniel não era assombração que via, não. Era perfeição. Rapaz, não tem como a gente fazer nada. O homem, aonde a gente olha, está tudo certo. Ó. O cara é fiel, o cara é digno, o cara é correto, ele fala corretamente, ele é um homem sábio, ele é um homem manso, ele é longânimo. Não tinha como, procuraram de todo jeito, não tinha como. Futicaram aqui, e procuraram o outro. Vamos ver no passado dele. Ele tem que ter um erro, ele tem que ter um erro. Não tinha. Por que não tinha? Porque ele era fiel, diz a Bíblia. Aí olha que coisa interessante. Verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Aí o que foi que eles fizeram? Não vou ler essa parte, só vou explicar o que aconteceu. Chegaram ao rei e massagearam o ego do rei. Sem dizer quem era Daniel, sem nem lembrar de Daniel, eles chegaram para o rei e disse, ó rei, vive eternamente. O homem já se abriu todinho. Já pensou? O rei, você chegar e já exaltar o rei desse jeito. Ó rei, vive eternamente. E aí eles começaram a dar sugestões ao rei. Rei, aplique um decreto, né? Determine aqui, nesse tempo, que pelo menos por um mês, ninguém exalte a outro Deus que não seja a ti. Aquilo massageou o ego daquele rei. Ele nem pensou, ele nem indagou o que estava acontecendo. Foi uma sugestão que ele diga, rapaz, isso é coisa boa. Todo mundo me exaltar. Então ele assinou, ele colocou lá o anel. Irmãos, uma vez que um rei, ele determine algo, ele estabeleça algo, ele coloque um selo naquele papel, que naquela época havia isso, o rei, o seu anel servia como um carimbo. Ele carimbasse aquele documento, irmão, nem ele podia revogar. Nem ele podia mais voltar atrás. Eu fico pensando, se um rei do mundo não pode voltar atrás, por que é que você acha que Deus não vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida? Irmãos, quando a gente fica questionando se vai acontecer ou não vai, e a gente sabe que é de Deus, é porque a gente ainda não tem o entendimento de quem Ele é. Porque se Ele prometeu, a Bíblia diz, a palavra dEle não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus está correndo ao teu favor. Ela vai te alcançar. Diz a Bíblia que o rei gostou daquilo, assinou o interdito e foi decretado. Diz a Bíblia também que quando Daniel soube daquilo que foi estabelecido, entenda bem, irmãos, até aquele tempo, Daniel não tinha sido infiel em nenhum momento ao rei. Ele tinha chegado naquela posição por causa da sua sabedoria, por causa do seu entendimento, da sua humildade, do seu coração de servo para com aquele rei, fazia tudo conforme deveria ser feito, ao ponto do rei querer estabelecer ele acima de todos. E ele foi, ouviu, diz a Bíblia que quando ele tomou ciência, voltou para sua casa. Janela aberta, em direção a Jerusalém, a Bíblia diz que por 3 vezes, manhã, tarde e noite, Daniel orava ao seu Deus. Naturalmente falando, ele estava desobedecendo o interdito. Só que existem, irmãos,
determinadas coisas que o mundo faz, que por mais que seja lei no mundo, se tiver contra a palavra de Deus, você não é para se render àquela lei do mundo. É por isso, irmãos, que possa ser que chegue um dia onde, mesmo eu sendo policial, algumas pessoas cheguem aqui para me prender. Como assim, pastor? Se a lei do governo da nossa nação determinar que eu, por exemplo, faça um casal de homem com homem ou mulher com mulher, você nunca vai fazer. Pastor, mas pela lei, e foi o Congresso que estabeleceu, o STF que fez, que estabeleceu, o presidente que estabeleceu, o pastor tem que fazer. Me prenda. Porque eu não vou negar o nome do Senhor. Eu não vou descumprir os princípios da palavra. Foi isso, irmãos. O que eu só estou dizendo é algo que Daniel já fez. Ele não falou nada, ele agiu. Ele recebeu uma instrução formal. Era lei, irmãos. Era lei. Aquela situação era lei. Ele viu aquilo. Ele sabia. Daniel tinha noção. E ele sabia que o resultado era cova dos leões. Ou seja, o resultado era morte. A pena não era prisão perpétua. Entenda isso. A pena não era prisão perpétua. A pena era morte. Mas ele não negou o nome do Senhor. Teve uns dias desses, eu vi um Heroes desse, um homem que tinha se convertido, e ele muçulmano, e ele foi determinado para negar o nome do Senhor. Eu não sei se você viu isso. Agora, irmãos, agora, eu estou falando de Daniel, parece que é uma coisa tão longe, Antigo Testamento, não tem nada a ver comigo, eu já estou no novo, vou celebrar, o sangue já passou. Mas agora, nesses dias, irmãos, um homem, ele decidiu, ele casado com um filho. Chegaram para ele e disseram, olha, ou você nega ou você morre. Você pode me matar. Agora, irmãos nossos, aí muitas vezes nós estamos com uma situação de difícil resolver, difícil, uma situação adversa, uma complicação que todo mundo passa, e simplesmente a gente nega o nome do Senhor. Por nada a gente nega o nome do Senhor. Irmãos, a gente precisa refletir sobre como está a nossa vida. A gente precisa pensar no que está acontecendo no dia a dia. A gente precisa entender quem nós somos nesse contexto de cristianismo nesse tempo. Amém? Somos diferentes, irmãos. E devemos fazer a diferença. Ser diferente é não agir conforme o mundo está agindo. Irmãos, eu gosto de uma palavra, sabe, que nós somos chamados. Nós somos chamados de protestantes. Eu amo ser protestante, porque protestante é aquele que protesta contra o sistema desse mundo. É aquele que não se submete àquilo que o mundo tem trazido. Amém? É aquele que é contrário, não às coisas certas, mas às coisas erradas. Nós precisamos entender, irmãos, que temos uma identidade própria. Nós não podemos nem devemos ser parecidos com as pessoas do mundo. Não devemos ter a gíria do mundo. Não devemos ter os palavrões do mundo. Não devemos fofocar como o mundo. Não devemos falar mal um do outro como o mundo fala. Faça a diferença. Amém? Se alguém tem a facilidade de lhe procurar, e naquela conversa, na surdina, né? Porque o fofoqueiro só fala na surdina. Na conversa na surdina, ele tem liberdade de externar para você coisas contra alguém que não está ali. O problema não está nele, o problema está em você. Porque só tem fofoqueiro porque tem o ouvido para ouvir o fofoqueiro.
Porque se aquela pessoa chegar e dizer assim, peraí, o que é que eu tenho a ver com isso? Procure ele diretamente. Procure ela diretamente. Fale o que você não está gostando. Não, mas você entende. Não, irmão, vamos só orar por ele. Irmão, não entra nessa. Quando chega um ar de espiritualidade. Rapaz, tu soubesse. De quê? Não, rapaz, eu vou te contar para a gente orar por ele. Não, não é não. Nananina, não. Cuidado. Esses homens, eles fizeram uma reunião para derrubar aquele outro. Porque ele estava certo. Veja o que a inveja faz. Veja o que o ciúme faz. Você não precisa derrubar ninguém para ser promovido. Não denigra a vida, a imagem de ninguém para querer sair bem na fita. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode até sair bem na fita pelo mundo, pelas pessoas, até pelos líderes. Mas tem um que está vendo. Então aqueles homens prepararam tudo, e tudo estava correndo muito bem, obrigado. Veja, como eu disse lá no início, na caminhada que Daniel estava, uma arapuca tinha sido formada para ele. É isso que o inimigo faz na minha e na tua vida todo santo dia. Pastor, está anulado, o senhor está jogando praga para mim? Não, eu só estou dizendo a você que Satanás, amanhã de manhã, ele já vai estar programado para que ele dê uma rasteira. Pelo amor de Deus, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Não, ele está amarrado não. Infelizmente ele ainda tem direito aqui na terra, legal, por causa de Adão, para fazer as presepadas dele. Agora, ele só vai conseguir te dar rasteira se você permitir. Porque quando você se levantar, você vai dizer, está aqui quem vai ser mais do que vencedor nessa segunda-feira. Está aqui quem vai fazer raiva ao cancão dos infernos. A Bíblia diz que esse homem se levantou, orou, e como eles sabiam, eles foram ver. E em loco eles viram pela janela aberta. Daniel não tinha nem boquinha, irmãos, com ele, porque Daniel podia muito bem fechar as portas, né? Colocar uma cortina para ninguém ver. Afinal de contas, ele estava orando a Deus, ninguém precisava ver. Mas era uma coisa contínua, era algo que era estabelecido, e ele queria abrir a porta, a janela, para dar de frente a Jerusalém. Então era uma prática dele. Não era uma coisa que ele estava fazendo porque ele disse, só por causa disso eu vou fazer, para irritar o rei. Não, era uma prática, era uma coisa que ele fazia constantemente. Por eles saberem que ele fazia algo constantemente, eles jogaram aquela arapuca. E aí quando eles viram, correram para o rei. Sabe, a Bíblia diz que quando o rei ouviu que Daniel estava fazendo aquilo, o próprio rei se condoeu, se tocou. Meu Deus, não, ele não tinha Deus, a não ser o Deus dele, né? Ele pôde ter refletido e pensado, o que foi que eu fiz? E agora, ele tentou de várias formas, irmãos. Ele próprio tentou voltar atrás. E os presidentes e sátrapas disseram, rei, meu rei, o senhor sabe que o senhor não pode voltar atrás. E chegou o tempo dele dizer, pega Daniel, chama Daniel, e vamos jogar ele na cova dos leões. Vamos dar uma continuidade aqui, no verso 16, diz assim, estamos já encerrando. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Presta atenção, irmão, nem tinha Lexotan, Calmã, não tinha. O rei ficou tão condoído, tão entristecido, irmãos, que o bobo da corte foi dado dispensa.
não era dia de bobo da corte, não era dia de vinho, não era dia de comida. O rei estava mal, porque o rei viu que pisou na bola, que o seu ego foi maior. Irmãos, possa ser que na caminhada, por outras pessoas dizer alguma coisa a um líder seu, dizer alguma coisa a um chefe seu, e ele naquele momento tomar uma decisão precipitada, que venha a atirar a você a sofrer um dano. Deixa eu lhe dizer, isso não é o final. Possa ser que alguém venha com o entendimento de querer dar uma rasteira em você e convencer o chefe de alguma coisa, convencer o líder de alguma coisa. Permaneça fazendo o que você está fazendo. A não ser que você esteja realmente caminhando errado. Aí é motivo de você se arrepender, voltar atrás, mudar de posição. Mas se você estiver fazendo como Daniel fazia, continue fazendo o que você está fazendo. Mesmo sendo caluniado, mesmo sendo injuriado, mesmo sendo perseguido, Deus vai exaltar você naquela situação. Daniel foi para aquele lugar. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel nem questionou. Ele não podia, ele sabia que estava indo para a morte. Ele podia chegar para o rei, ele tinha intimidade, irmãos. Ele estava perto de ser colocado em preeminência. Ele tinha liberalidade, ele conversava com aquele rei, irmãos. E ele podia dizer, meu rei, o senhor sabe, conhece minha vida. O próprio rei disse, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele é capaz de te livrar? Deixa eu te perguntar, irmão, será que o Deus que você serve, será que ele consegue tirar você dessa condição? Será que ele não pode resolver esse problema? Será que ele não pode abrir aquela porta? Será que o rei, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele não pode te dar uma promoção? Será que o teu pai, o teu Deus, ele não pode reverter o quadro do teu filho? Então, façamos como Daniel, verso 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O que foi que aconteceu aqui no verso 21? Os leões, quando chegaram para Daniel, estavam tudo com fome, viu? Fazia alguns dias que eles não estavam tudo faminto. Leão não pode ver carne. Se você não sabe disso, faça pesquisa. Veja quantos quilos de carne um leão come para se satisfazer. Carne, ele é predador, ele é carnívoro. Leão não tem nada de fazer a dieta de Daniel. Leão gosta de carne. Chegaram para perto é mesmo que eu estava vendo. É mesmo que a cena, é mesmo que eu estava vendo. Os leões, bichão, as jubas, tamanho do mundo. Tudo com fome, lambendo a língua, passava nos dentes, tudo afiado, os dentes tudo afiado. Um olhava para um, outro olhava para o outro. Jogaram o homem. Aí chegaram perto do homem, cheiraram o homem, bateram no homem, colaram no homem, tocavam no... Se coçava no homem, porque você já viu o animal, quando ele quer se coçar, né? Ele fica assim. Fazia tudo, só não faziam comer o homem. Cheiravam, mas por quê? Pois um dia o Senhor me disse, porque Daniel, eles não conseguiram enxergar ou sentir carne. Eles não sentiram o cheiro da carne. Eles só comem quando eles sentem o cheiro. Qual é o teu cheiro? Satanás se alimenta de carne. Ou a gente se inclina para a carne, ou se inclina para o espírito. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. E o resultado é morte. E isso está em Romanos capítulo 8.
mas com os que se inclinam para as coisas do Espírito, para a vida e paz. O inimigo vai chegar perto, cheio de mandinga, cheio de armadilha, cheio de artimanha, cheio de ideias, para te tragar, para ceifar a tua família, para roubar os teus bens, para colocar enfermidade no teu corpo, cheio de mandinga, cheio de estratégias, mas ele vai ficar cego diante de você. Por causa do seu posicionamento. Daniel estava lá. Eu creio, irmãos, que aquela noite, enquanto o rei estava lá em jejum e acordado, Daniel procurou o leão mais forte, mais viril e mais cabeludo. Porque Daniel, eu acho, né? Ele não diz isso, mas eu acho que ele dormia com 2 travesseiros. Então ele procurou o mais cabeludo para ficar mais confortável e inclinar sua cabeça na juba mais fofinha. Ele colocou a cabeça dele lá naquela juba, dormiu o sono do justo. Naquele ambiente ele disse: paz, me deito e logo pego no sono, independente dos leões que estão aqui. Irmão, nós precisamos fazer, não só como Daniel, mas como, diga, Smith e Wigglesworth. O Wesley bateu na trave, mas vai bem. Presta atenção. Certa vez, tem um dos livros conta que esse homem, ele estava dormindo e ele começou a perceber, teve uma percepção, ele acordou no meio da madrugada, acordou meio que agoniado, uma atmosfera pesada no seu quarto. E ele meio que agoniado, aí ele abriu os olhos, ligou a luz. Quando ligou a luz, ele viu, irmãos, discernimento de espírito, na cabeceira da cama, um demônio olhando para ele, fulminando, querendo matar. Os olhos em cima dele, e ele, quando olhou, e o bicho olhou para ele, ele olhou para o bicho, e ele disse: ah, é só você, se virou e foi dormir. O inimigo não pode te tocar. Verso 21, depois que ele passou desapercebido pelos leões, o ministério de louvor pode subir. Diz a Bíblia: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Sua história não chegou ao fim. Verso 24, ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele, o Deus de Daniel, é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aleluia. Verso 27, ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A tua atitude vai exaltar Deus, vai engrandecer o nosso Senhor. Sabe, irmãos, precisamos ser pessoas como Daniel. E eu gosto de dizer algo que esse homem me inspira a ser. Primeiro ponto, uma pessoa da palavra. Daniel não titubeou. Aquilo que ele tinha na palavra, ele permaneceu na palavra. Outro ponto, pessoas espirituais.
ele sempre servia ao nosso Deus de forma contínua, sem titubear. Ele não era uma onda que um momento está forte, um momento está fraco. Não havia, sabe, quando a gente faz aquele eletro, né? E o gráfico fica para cima e para baixo, para cima. Não, Daniel era para frente e para cima. A vida dele era para frente e para cima. As coisas podiam ir da frente para trás, ou para baixo e para cima, mas ele tinha uma personalidade que, independente do quadro que ele vinha passando, ele permanecia intacto. Ele sabia lidar com o seu emocional, ele sabia lidar com o seu psique, ele sabia lidar com a sua alma. Emoções se aquietem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Pessoas que não se misturam com as coisas do mundo. Daniel nos deu esse exemplo. Devemos ser pessoas desse jeito, pessoas de oração. Daniel era um homem que tinha uma vida de oração, e por ele ter uma vida de oração, por causa daquela atitude, quase ele perdia a vida. Mas ele sabia quem cria, e sabia que ele podia tirar ele da condição de morte. Pessoas que amam ao Senhor acima de qualquer coisa e não se vendem por nada. E por final, irmãos, pessoas que servem a Deus de forma contínua. Pode dar o que der, Deus te chamou para que você fizesse a vontade dEle, para que você servisse a Ele, porque servir é reinar. Melhor condição que nós possamos ter como filhos de Deus é entender também que somos servos do Senhor, no que diz respeito a servir ao próximo, a servir a Ele, a fazer a vontade dEle. Irmão, segure a sua salvação, desenvolva a sua salvação. Não questiona dificuldades que porventura você possa vir a passar. Você vai passar. Amém? Melhor dizendo, elas vão passar e você permanece firme no Senhor. Por quê? Porque a sua leve e momentânea tribulação vai produzir para você um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Por isso que você não deve atentar para as coisas que você está vendo. São passageiras, são momentâneas. Olha para Cristo, olha para a eternidade. Tem muita coisa para você fazer para o reino, tem muita coisa para você saquear. Irmão, tem muita gente que precisa sair dessa condição de morte, e Deus conta comigo e conta com você. Estamos na iminência, irmãos, na iminência. Temos declarado, e esse é o tempo de expansão para a nossa igreja. Mas expansão, irmãos, não só nas coisas materiais, e também acontecerá, e está acontecendo, e vai aumentar, amém? Mas principalmente em vidas, irmãos. Estamos na iminência de colocarmos 100 pessoas. 100 pessoas. Tem uma noção de 100 pessoas que vão ouvir essa palavra que você tem ouvido. Pessoas que não têm nenhuma ligação com as coisas do Senhor. Pessoas que talvez até vibraram com a abertura da Copa, da Olimpíada. Mas essas pessoas vão ter 4 horas e meia para provar e ver que o Senhor é bom. E, irmãos, você não tem noção, mas a gente pode estar mudando o curso da vida delas. Não só delas, mas de todas as pessoas das quais elas têm uma ligação. Família, amigos, trabalhadores. Tem noção? Vizinhos. E um tempo de expansão, em um dia, essa igreja pode, o pastor que está falando a você, pode ter mais 100 pessoas para estar ensinando um discipulado. Por causa de um dia. Irmãos, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e você quer confessar Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus,
quer verdadeiramente desfrutar de uma vida que eu falei de um homem que não tem a condição de que nós hoje temos, e que eu quero te dar, da oportunidade do Espírito Santo vir fazer morada em você. E esse Espírito sobremodo excelente virá sobre a tua vida, dentro de você e sobre você, para te conduzir em triunfo. Tem alguém que quer se tornar nova criatura, nascer de novo, ou se você se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do Pai? Todos salvos? Trata-se disso, irmãos. Venha, meu querido. Venha, venha. Aleluia. Nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Aleluia. Oh, aleluia. Parabéns. Fica ali com aquele casal. Tem mais alguém? Irmão, você tem noção? Você tem noção que os leões não puderam devorar a vida deles, que o Senhor estava guardando eles, e que agora eles estão prontos para desenvolver e desfrutar da melhor vida que um ser humano pode ter? Tem mais alguém? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vai fazer 30 anos que eu fiz isso. Nunca mais eu olhei para trás. Nem me lembro mais do que acontecia lá atrás. Aleluia. Tem alguém? Glória a Deus. Zuertão, vamos trabalhar. Eles vão ficar aqui. Depois eles vão sentar ali. Bruno, depois vocês levam, tá? Para eles participarem da ceia. Voltando para Jesus, meu amado. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Estou aqui nesse momento para mais uma vez voltar para te servir, para te honrar novamente. Peço perdão mesmo porque eu me desviei. E agora, Pai, estou voltando para minha casa, que eu nunca deveria ter saído. E a partir de hoje, tu vais ser o meu Senhor novamente, e jamais eu te deixarei. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queira os diáconos, venham aqui. Nós vamos orar, irmãos, pelos elementos. Em seguida nós vamos celebrar a nossa vitória. E fica com isso. Se você quiser depois ouvir novamente essa ministração, vai no nosso canal do YouTube. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. Além das ministrações, também tem maná, tem outras coisas que você pode crescer, avançar no pleno conhecimento da verdade. Amém? Mas é bom, favorece a tua vida. Vamos orar pelos elementos. Você que está nos visitando, mas já é nascido de novo, você é apto para participar. A Santa Ceia não é uma coisa institucional do Ministério Verbo da Vida. A Santa Ceia é da família de Deus, é dos filhos de Deus. Independente de onde você congrega, se você é nascido de novo, participa junto conosco. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças pelos elementos, o pão e o suco de uva, que simbolizam o corpo de Cristo e o seu sangue. Corpo que foi dilacerado naquela cruz do Calvário. Corpo que foi surrado, esbofeteado, cuspido, manietado, Senhor. Que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele sofreu naquele corpo para que nós tenhamos saúde divina na nossa vida. Assim também como nós oramos pelo suco de uva, que simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue da eterna aliança, o sangue da nova aliança, o sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, e cada pingo daquele trouxe libertação para a nossa vida, nos livrou
da morte e do inferno. E hoje nós podemos celebrar a nossa vitória. Muito obrigado pelo corpo e pelo sangue de Cristo. É isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Você vai receber, irmãos, 2 cálices. Segura, para que todos nós possamos participar juntos, ok? Mas nesse tempo nós vamos estar adorando ao Senhor com um cântico. E nesse momento é um momento onde você pode colocar a sua vida diante do Senhor, fazer uma autoanálise, né? E se for necessário, se arrepender, pede perdão ao Senhor, mas participa junto conosco, amém? Vamos adorar o Senhor.